5h10 na capital baiana. E se a cerveja é uma paixão nacional, no Nordeste nem se fala. Diversas cervejarias têm percebido o potencial de consumo na região e vem instalando fábricas por aqui. Mas será que esse cenário tem lugar para quem gosta de bebidas diferentes? Hoje o Frequência Baiana vai falar um pouco sobre o consumo de cervejas artesanais, cervejas especiais. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o diretor da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia, Adriano Mendonça. Tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Estamos também com o cervejeiro artesanal Maurício Leles. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, perfeito. Bem-vindos ao Frequência Baiana. Como é que vocês se envolveram? Como é que a história pessoal de vocês acabou se desdobrando para esse tipo de atuação com cervejas diferentes? No meu caso, um amigo meu falou que era possível fazer cerveja em casa. Eu não acreditei. Fazer cerveja em casa? Fazer cerveja em casa. E aí eu não acreditei, e ele falou, não, é possível. Aí eu fui estudar um pouquinho, e aí foi onde eu conheci esse mundo de fazer cerveja em casa. Aí montamos a Serva Baiana, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais da Bahia, e hoje fazemos cervejas em casa. Como é que foi a primeira, você lembra? Foi muito boa. Foi boa mesmo? Foi. Tá de brincadeira? Não, muito boa. Foi boa mesmo? Muito boa. Só você bebeu ou teve mais gente? Mais gente, acabou rapidinho. Foi? Maurício? No meu caso, na verdade, assim, eu não faço cerveja em casa, não sou cervejeiro caseiro, né? A minha paixão, na verdade, é por ver as pessoas tomarem e por tomar também. Uhum. Por isso que há um ano a gente fundou uma distribuidora de cervejas artesanais, uma das primeiras aqui na Bahia, né? E estamos já com... associados também, temos um clube de assinatura e distribuímos tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né? E a gente percebe que há sim uma aceitação grande, um início de criação de corpo do consumo da cerveja artesanal, do consumo da cerveja especial, né? Quer dizer, uma assinatura, assim como você tem assinatura de uma revista, de um jornal, você pode também ter de cerveja e receber em casa. Sim, exatamente. Nós somos o primeiro clube de assinaturas do Norte e Nordeste, na verdade, do Norte e Nordeste. Existem outros que chegam do Sul, mas a gente tenta dar a cara do Nordeste, né, da Bahia e do Nordeste para as pessoas daqui, né? A gente vai seguir com este assunto, Maria Helena. Que casa bem com a sexta-feira, como você falou, Renato. Com cerveja. Isso, os nossos ouvintes podem participar, mandar um WhatsApp pra gente, 8729-5248, ou um SMS 72250, colocando BA na frente da mensagem, ou então mandar no Twitter, @BandNewsFM_SSA, para falar pra gente se gosta, já provou cerveja artesanal, se tem interesse em provar, como é que faz para fazer uma cerveja? Eu faria para os ouvintes, assim, mais entendidos, eventualmente, assim, até uma pergunta: onde é que você vai quando você quer beber uma cerveja diferente, né? A entrevista não é necessariamente para bater, né, cair de pau em cima de cervejas tradicionais, não é isso. Mas quando você quer uma cerveja diferente em Salvador, para onde é que você vai, ouvinte? Agora são 5h13. Você não aguenta mais informações inúteis? Anda cansado de opiniões previsíveis? Ligue na rádio que se atualiza a cada 20 minutos. Sintonize e grave no aparelho do seu carro. Band News FM, Salvador 99,1. Seu dia atualizado num clique. Memorize no seu rádio 99,1. Tenha à mão a Band News FM. Só notícia, só FM. Band News FM, Frequência Baiana. Agora são 5h16 em Salvador. Ouvintes aqui participando e falando já do trânsito da cidade. A Tanira comentando aqui que BR-324, ambos os sentidos livres, segundo ela. Só não colocou aqui exatamente a altura que ela tá, mas a gente agradece mesmo assim. O ouvinte aqui com o final do telefone 5757. Também comentando aqui do trânsito, trânsito muito lento, 12 quilômetros, tá fazendo 12 quilômetros em Lauro de Freitas, sentido Salvador. O vídeo com o telefone 5757. Já paralela, sentido centro, tudo livre, é o que sinaliza o nosso ouvinte Flávio Silva, ele que é taxista. Um abraço aí pro Flávio Silva e os outros taxistas que colaboram aqui frequentemente com a Band News FM, trazendo as informações de trânsito em tempo real. A gente hoje está falando sobre cerveja. Estamos falando sobre cervejas artesanais, cervejas especiais. E onde a gente mantém aqui a pergunta para o ouvinte: quando você quer uma cerveja diferente, uma coisa diferente, onde é que você vai em Salvador? Nós estamos conversando sobre esse assunto aqui com o diretor da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia, Adriano Mendonça, e também com o cervejeiro artesanal Maurício Leles. Teve uma pesquisa divulgada, acho que foi em 2008, pela USP, que estava indicando que a quantidade de milho nas cervejas
era um tanto grande assim a concentração, né? Me parece que existe um limite, não me lembro agora se era exatamente 50%, e algumas cervejas populares, uma grande quantidade de cervejas populares que são vendidas no Brasil, tinham esse percentual chegando a 40, 45, por aí. Quando a gente fala em cervejas artesanais e cervejas especiais, nós estamos falando de uma quantidade, uma concentração de cereais maltados, de cerveja puro malte. É essa questão do malte que está associada a essas cervejas que a gente está falando? Não necessariamente, né? O malte é vamos dizer assim, um produto essencial na fabricação da cerveja, mas o jeito que ela é feita é muito mais importante. Por exemplo, as belgas utilizam açúcar, frutas, outros cereais não maltados e nem por isso fazem cervejas ruins, muito pelo contrário, é uma escola maravilhosa. Então não é só o cereal não maltado ou o açúcar do milho que é colocado na cerveja, mas sim como ela é feita. Uma cerveja demora em torno de 1 mês, 2 meses para ficar pronta. E nas grandes fábricas não tem como esperar esse tempo todo. Então acaba fazendo uma cerveja mais rápido e com isso a qualidade diminui. Qual é a diferença? Na verdade, é o problema da escala, né? As grandes indústrias trabalham com escala. A produção em grande escala, né? E eles utilizam esses insumos não como nas outras pequenas microcervejarias, como um elemento que vai agregar valor, que vai trazer valor sensorial para a cerveja. Eles utilizam esses insumos, me corrija se eu estiver errado, como uma solução econômica para a cerveja. Eles utilizam grandes percentuais de cereais não maltados para poder chegar a um resultado sensorial parecido com o da cerveja pura, ou de uma receita mais pura e agradável, mas apenas por uma questão econômica. Vocês acham que, por exemplo, eu tiro por mim, o sabor da cerveja, tem mulher que não agrada muito a mulher, porque acha que é amarga, né? Tem mulher que não gosta, prefere outra bebida, uma vodka ou um vinho. Vocês acham que a cerveja artesanal seria mais fácil para a mulher gostar da cerveja? Eu geralmente falo para os nossos assinantes ou para as pessoas que têm interesse em assinar, começar a experimentar cerveja artesanal, de que tenha a certeza de que você vai encontrar um estilo que lhe agrade. Existem aproximadamente 140, me corrija se eu estiver, 140 ou mais estilos de cerveja, bem mais estilos de cervejas. E para cada estilo existe uma receita específica, não é isso? O teu do álcool é o mesmo? Pode mudar, pode ir de 2, 3% até 10, 12% de álcool. Então varia bastante. Até cervejas que você consegue até 40%, 50% de álcool. Então é bastante álcool. Mas o álcool não é o fator elementar da cerveja, não é isso? Não só o álcool, né? Mas tudo o que você pode agregar. O lúpulo, o malte, a cor, outros ingredientes como frutas, por exemplo, né? Existem cervejas que são mais adocicadas para mulheres, né? Cervejas que não são tão amargas, com flores, com hibisco, com frutas, morango, amora. Então você consegue... Baunilha. Você consegue ter uma solução para as mulheres que não sabores, exatamente. Que não a gente gostam, percebe, né? Que mulher normalmente o lugar dela, né? Não estou falando do que eu acho, mas é o que aparece, né? Elas aparecem como as modelos da propaganda lá, né? E fica até essa sensação de que, mulher não bebe cerveja e tal. E a gente conhece mulheres que bebem e tal, mas na propaganda não, parece que o papel delas é outro, né? E quando a gente vai ver uma pesquisa, por exemplo, o nosso produtor estava peneirando aqui umas informações para a gente, encontrou uma pesquisa divulgada cerca já faz algum tempo, mostrando uma pesquisa do Ibope, mostrando que a cerveja é a segunda paixão dos homens, atrás do futebol, e fica à frente até do amor pelas mulheres. E fica parecendo que é uma coisa... Eu acredito a cerveja na é uma coisa necessariamente masculinizada, né? Assim. E que na verdade, assim, não é... Nós que entramos agora com esse clube de associados, a gente percebe que não é isso. As mulheres, nós temos muitas mulheres associadas, e elas não têm um perfil conservador, muito pelo contrário. Nós temos uma quantidade grande de homens que preferem cervejas com um estilo mais próximo do mais tradicional, Pilsen, Lagers e tal, e as mulheres preferem cervejas que sejam, algumas das nossas associadas preferem cervejas que tenham mais impacto, né? As Imperial IPA, né? As cervejas como as Imperial Stout, que são mais encorpadas, né? Mais ricas. Então é só descobrir o sabor que lhe agrada e você vai enveredar por um estilo. O Vítor, que falou o telefone 0472, está comentando aqui via WhatsApp, na opinião, que cervejas nacionais tipo Pilsen, somente se for puro malte. É o Osvandir que está comentando aqui, para ele só se for puro malte. E está comentando, cervejas adocicadas e frutadas, na opinião do mesmo ouvinte, agradam a quem não aprecia o amargor.
tem uma certa sensação assim também de que a cerveja é como se fosse uma bebida menor, de como se fosse uma bebida menos. Eu vou servir um jantar na minha casa, vou servir cerveja. Como é que eu vou harmonizar isso, por exemplo? Eu já ouvi, por exemplo, um amigo meu que gosta de culinária e tal, dizendo assim, poxa, como é que eu vou harmonizar uma coisa apimentada, por exemplo, com cerveja, né? E a opinião dele, ele acha que isso seria uma dificuldade. Mas vocês veem isso assim, é uma cerveja menos complexa, tem menos classe, é isso? Não, acho muito pelo contrário. A cerveja é muito mais fácil harmonizar que, por exemplo, um vinho, né? Então você tem aromas e sabores muito diferentes que você pode harmonizar qualquer tipo de prato e é muito mais fácil, né? A gente tem essa impressão que a cerveja combina mais com as frituras, por exemplo, bolinhos, batatinha frita, essas coisas aí. Casa com churrasco também. Casa com churrasco, exatamente. Mas se você experimentar uma cerveja com doce, você vai ver que ela casa perfeitamente, né? Por exemplo, uma stout que tem um sabor de chocolate, um chocolate meio amargo, café, ela vai combinar com doce de chocolate. Então, aqui na Bahia que nós apreciamos pratos mais gordurosos e apimentados, alguns estilos como a própria IPA, né? Harmonizam muito bem, ressaltam os sabores, os elementos do sabor bem característicos das nossas receitas e contrabalanceia a pimenta, né? A IPA seria? A IPA seria uma Indian Pale Ale. Uma cerveja mais forte, mais amarga, que era utilizada nos navios, né? Então tinha uma Pale Ale inglesa e para colocar no navio eles colocaram mais lúpulo, que dá um amargor à cerveja, e mais álcool, para poder aguentar as viagens de barco. Então ficou conhecida como as Indian, que é a viagem para as Índias dos barcos, Pale Ale, né? Tá pensando, amigo? Cerveja é cultura. Estamos conversando hoje sobre cervejas artesanais, cervejas especiais com os nossos convidados de hoje. Estamos conversando aqui com o diretor da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia, Adriano Mendonça, e também com o cervejeiro artesanal Maurício Lélio. Você pode aproveitar, bater também, trazer o seu pitaco aqui através do 72250, se quiser fazer isso via SMS, colocando BA na frente da mensagem de texto. Tem o WhatsApp 87295248 e tem também o @BandNewsFM_SSA. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento Dia das Crianças a Gomes, a maior variedade de brinquedos da cidade. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000, 3205-2000. Agora são 5h38. Estamos conversando nesta sexta-feira, que, né, a gente sabe que fim de semana internacional da farra, fim de semana que se preze começa na sexta-feira, tem tudo a ver com cerveja, e a gente resolveu então trazer esse tema que sempre está na mesa de bar, porque está na nossa frente. A gente resolveu trazer aqui para o estúdio, até cerveja veio para o estúdio, mas a gente não precisa dar maiores informações a respeito, né, Maria Lorena Alves? Melhor mas não. Tá aqui no estúdio também. Não... Estamos conversando sobre o assunto, sobre cervejas especiais e cervejas artesanais. O Osvandir, nosso ouvinte, está aqui desesperado, fazendo várias perguntas. Esse é um dos que está precisando mesmo, assim, de informações a respeito dessas bebidas. Certamente está carente aí desses espaços para comprar, mas está aqui conversando com a gente via WhatsApp. Quer variar o paladar, né? Pois é, você pode fazer o mesmo, pode mandar suas perguntas também, que nem o Osvandir, é o 87295248, se quiser fazer pelo WhatsApp, ou então por SMS 72250, colocando BA na frente da mensagem de texto. Tem ainda o @BandNewsFM_SSA. Antes da gente passar aqui para a pergunta do Osvandir, queria perguntar aqui para você o seguinte: eu, por exemplo, já fui em alguns lugares onde serviam bebidas um pouco diferentes, né? Sei lá, a Mistel, por exemplo, que não é uma cerveja assim tão fácil de você encontrar por aí. E de uns tempos para cá, fui nesse mesmo estabelecimento, é uma casa de massas, né? E pararam de servir. Eu perguntei pro garçom e ele disse: porque as pessoas não estão pedindo, elas acham caro, né? Como é que se reverte esse quadro, assim, de que você tem alguns lugares em Salvador que até tentaram vender cervejas diferentes, né? Não é necessariamente uma cerveja artesanal, Mistel, suponho, mas que refrearam porque não sentiram uma demanda, pelo menos naquele espaço. Como é que se reverte esse quadro? Como é que se reconquista esse potencial? Hoje na verdade, o Brasil já começa a produzir um volume de cervejas que pode, de cervejas artesanais que pode atender o público curioso, mas é evidente que as microcervejarias não produzem volumes gigantescos como as grandes cervejarias.
Isso implica em que a gente chama de ruptura de produção. As microcervejarias não podem, algumas delas, outras já têm uma continuidade para algumas regiões, mas aqui no Nordeste, algumas não conseguem manter esse abastecimento. As grandes cervejarias mantêm, porque elas produzem muito, né? As pequenas cervejarias, além do problema logístico, né? Que nós estamos aqui e não há uma produção regional de cervejas artesanais. Mas já existem lugares aqui que oferecem, e nós como distribuidores, né? Nós da Beer somos distribuidores, nós distribuímos para alguns lugares aqui de Salvador. Mas eu acho que você falou sobre alguns rótulos que são de grandes cervejarias, às vezes as próprias grandes cervejarias se desinteressam, né, em ofertar esses outros rótulos porque eles não vão conseguir trazer as quantidades que eles gostariam. As microcervejarias querem trabalhar com lotes menores. E eu acho também que hoje em dia tem bastante lugar aqui em Salvador que você consegue encontrar cervejas especiais, né? Alguns restaurantes você já tem uma carta de cervejas, né? Não só em lugares especializados, mas às vezes num lugar que não era tão frequente ter, você já começa a encontrar cervejas especiais. Só recapitulando, a gente está recebendo aqui o diretor da Associação de Cervejeiros Artesanais, foi quem acabou de falar aqui, o Adriano Mendonça, e antes falou que o Maurício Leles, ele que é cervejeiro artesanal, trabalha com assinatura de cerveja, que nem tem assinatura de jornal, etc. Tem um vídeo aqui que está mandando uma provocação. Ele acha que o problema é que ele aponta como uma grande carga tributária sobre o produto. Vocês concordam? Sim, também. O telefone 5156. Sim. Também. A carga tributária é muito grande, não só na produção de cerveja, mas toda a cadeia, né? Você tem impostos que vão incidindo na bebida alcoólica e que encarecem muito o produto, que chega uma cerveja muito cara, né? Exatamente. Nós como distribuidores, nós trazemos as cervejas que são produzidas no Sudeste e Sul para cá e temos que pagar uma carga tributária gigantesca e que, de fato, assim, infelizmente a gente não se consegue ofertar um produto de altíssima qualidade, seja cerveja ou outro produto que não seja produzido regionalmente, com um preço que se consome no Sudeste e no Sul. Infelizmente é o preço que nós pagamos por não termos uma cadeia logística no Brasil que permita essa fluidez, essa segurança. Por exemplo, você não mais cerveja, às vezes quebra no transporte, às vezes há problemas de outras naturezas aqui que interferem no transporte. Mas a tributação é realmente um grande vilão hoje no Brasil. A gente estava falando aqui no intervalo sobre a produção, né? Dá para fazer a cerveja sem álcool. Aí por conta das blitz, da lei seca, né? A gente pode também saborear uma bebida artesanal e sem álcool. Aí é um pouco mais difícil, né? Porque para tirar o álcool da cerveja é um processo muito caro. Então as micro cervejarias é quase que inviável conseguir fazer uma cerveja sem álcool, né? Somente as grandes cervejas. Porque eles conseguem fazer com pouca quantidade de álcool, mas para a lei seca não vai valer. Artesanal não dá. Não dá. Como o Adriano falou, na verdade, o que se precisa para tirar o álcool, o processo e o maquinário para tirar o álcool da cerveja é uma coisa gigantesca, né? Mas existem cervejas que são, por exemplo, a gente está trazendo, por exemplo, no próximo mês, cervejas que servem assim, de diversos gostos, né? Pouco álcool e cervejas sem glúten, né? Você consegue fazer cerveja sem glúten. Voltando aqui para o Osvandir, né? Quem está mais atuante aqui no WhatsApp, fazendo várias perguntas. Não vai dar para fazer todas as perguntas não, viu, Osvandir? O tempo, infelizmente, é curto. Mas obrigado, assim, pela atenção. Ele está perguntando assim, se existem bares especializados em Salvador. Ele diz que gosta de cervejas tipo Ale ou Lager, que sejam fortes e sabor marcante. Tem lugares aqui em Salvador já. Tem a Vitrine da Cerveja, que vende cerveja. Tem o Roncos, que é um pub no Rio Vermelho, que tem muita cerveja artesanal, que você pode encontrar vários tipos, desde as mais amargas, as mais doces, as mais leves, as mais encorpadas, as mais alcoólicas. Então você consegue uma carta muito grande de cerveja artesanal. E quem quiser assinar, como é que faz? Quem quiser assinar, entra no Facebook/DeckBeers, né? Ou então entra no WhatsApp aí, 7192385072. Só para terminar, porque tem um vídeo aqui que está fazendo uma pergunta aqui de última hora, quais são as principais cervejas artesanais da Bahia? A Bahia tem produção local? Não, nenhuma. Não tem nenhuma fábrica micro cervejaria. Tem potencial para? Tem bastante. Mas o problema também é uma fábrica muito custoso, vamos dizer assim, né? E eu acho que já tem uma demanda já para ter uma cervejaria aqui na Bahia.
né? Eu garanto que existe uma demanda para isso, sim. Mas em breve teremos. Em breve mas dá para fazer em casa, como você disse aí, começar pesquisando e fazendo em casa? Fazer em casa faz, sem problema nenhum, né? Qual Só que eu não posso comercial? É simples, é uma panela de 50 litros, 32 litros, uma panela simples. Um forno especial precisa? Não, nada. Uma panela normal, onde você faz alguns furos, coloca uma telinha. Você precisa de uma fermentação só controlada, uma temperatura controlada, uma geladeira com contador de temperatura, que também não é caro, né? Então o investimento é muito barato, né? Se você pensar numa cerveja de qualidade, o investimento não é alto. Se se reunir com duas pessoas para fazer a cerveja, fica até mais barato. Fica mais Demora barato. quanto tempo para ficar pronta? Depende muito de cada cerveja, mas no mínimo 3 a 4 semanas, né? Tem a fase quente, que demora um dia, umas 4, 6 horas, e depois a fermentação, que demora em torno de 3 a 4 semanas, aí no mínimo, né? O Marcos está dizendo aqui, as cervejas têm um papel muito importante no fomento da cultura cervejeira e na preocupação em passar informações corretas sobre o tema. Gostaria que Adriano falasse um pouco das ações na Bahia. A Bahia, nós temos uma cultura cervejeira, as acervas em todo o Brasil, nós temos a acerva aqui também, né, que faz esse papel de divulgar a cultura cervejeira. Fazemos cursos, trazemos pessoas de fora para falar. Vamos ter o nosso encontro agora, que é o 9º Encontro Nacional das Acervas, ou seja, todas as acervas vão vir para a Bahia agora em novembro. Vamos ter... Que dia vai ser? Vai ser de 20 a 22 de novembro, né? E vai vir pessoal de fora, alguns americanos, pessoal da Argentina, do Chile, e todo o Brasil vai vir para cá, né? O movimento cervejeiro todo do Brasil vai ficar nesses 3 dias aqui em Salvador. Bom, o tempo infelizmente está nos engarguelando, está nos enforcando. A gente vai ter que encerrar por aqui esse papo. E agora o que você pode fazer, ouvinte, é parar responsavelmente, nada de misturar se não for dirigir, né, e tal. Pode também partir para a prática, né, porque os nossos entrevistados aqui já passaram alguns lugares onde você pode encontrar essas cervejas. Eu recomendaria, inclusive, tem um lugar ali perto do chalezinho, ali daquele flat, que tem um alemão que vende cervejas especiais também, que é bacana. A gente recebeu aqui Adriano Mendonça, diretor da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E também o cervejeiro artesanal Maurício Leles, ele que está à frente, na verdade, de um trabalho de assinatura de cervejas. Muito obrigado também pela participação. Agradeço o espaço. 5 horas 47 minutos.